Olá a todos! Aqui Marcelo Lopes Vieira, editor do site do canal Priorado, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o livro O Caibalion. Quero mostrar para vocês o que está escrito nesse livro, que é um guia para a filosofia hermética de Hermes Trismegistus. A primeira vez que eu ouvi falar no Caibalion foi no livro Símbolo Perdido de Dan Brown. Desde então, nunca mais deixei de estudá-lo. Então aqui já temos uma dica logo no início do vídeo de livro de leitura, O Símbolo Perdido. Se você gosta de conspirações, hermetismo, ocultismo e um bom thriller, esse livro é imperdível. Nesse vídeo irei resumir este que é um dos principais livros modernos dentro do hermetismo e grandioso dentro da doutrina secreta. Irei apresentar seus principais conceitos, princípios, ensinamentos, além de oferecer ferramentas para aplicar tudo isso na sua vida. Conhecendo o Caibalion. O Caibalion é um dos principais livros modernos dentro do hermetismo. Pequeno, sucinto, mas grandioso em suas camadas de sabedoria dentro da doutrina secreta. E aqui eu tenho a segunda dica para vocês de leitura, que é essa edição do Caibalion, pelo William Walker Atkinson, escrevendo como os três iniciados. Tá? É uma edição definitiva e comentada. O link de todos os livros mencionados nesse vídeo está na descrição para vocês. Este livro não apenas formou a base para outros preceitos ocultistas e escolas de artes mágicas, como também desempenhou um importante papel em tradições por vezes divergentes. Eu posso dizer que o resumo de tudo que é estudado nos graus iniciais da maioria das sociedades iniciáticas, sejam elas mágicas, filosóficas ou puramente mentais, estão condensados nesse livro, tá? Mas não se engane, apesar de pequeno, esse livro tem um conteúdo que demanda muito estudo. Eu mesmo já estou estudando esse livro tem 3 anos, tá? Tem muita coisa ali a ser retirada dele. A palavra Caibalion é uma corruptela de Kybalion, termo que pode ser traduzido como tradição ou preceito manifestado por um ente de cima. Ou seja, esse livro traria uma tradição maior que nós mesmos. O título Caibalion compartilha a mesma raiz da palavra Kabbalah, e muitas das ideias apresentadas nesse livro antecipam conceitos relativamente modernos, como a lei da atração e das ideias ligadas ao movimento do novo pensamento. O livro é todo baseado nos princípios egípcios conhecidos como leis herméticas que foram sistematizados pela primeira vez no Ocidente com este formato em 1908, escrito originalmente em língua inglesa. No Brasil, a primeira edição desse clássico do esoterismo mundial surgiu em 1922, lançada pioneiramente em nosso país pela editora Pensamento. Mas quem escreveu o Caibalion? Até hoje não se sabe quem realmente o escreveu, sendo normalmente atribuído a 3 indivíduos auto-intitulados os 3 iniciados. Há rumores que, na realidade, isso seja apenas mais uma alcunha de William Walter Atkinson, escritor e mentalista norte-americano conhecido também pelo pseudônimo de Yogi Ramacharaka. William Walker Atkinson, nascido em 1862 e falecido em 1932, foi advogado, comerciante e editor norte-americano, célebre por seus estudos voltados ao ocultismo e um dos pioneiros do movimento do novo pensamento na América. Iniciou-se no ocultismo pelos seus interesses no hinduísmo e na yoga, legando cerca de 100 obras, um número exato de difícil definição devido ao grande número de pseudônimos que ele utilizava. Então ele deixou mais de 100 obras à posteridade. Independente das especulações de termos outros coautores, quem o escreveu sob o pseudônimo 3 Iniciados alerta sobre o objetivo desse livro. Abre aspas. Não é a enunciação de uma filosofia ou doutrina especial, mas sim fornece aos estudantes uma exposição da verdade que servirá para reconciliar os fragmentos do conhecimento oculto que adquiriram, mas que são aparentemente opostos uns aos outros e que só servem para desanimar e desgostar o principiante nesse estudo. Fecha aspas. A síntese da filosofia hermética apresentada no Caibalion. Então eu quero aqui dar para vocês um resumo, tá? No Caibalion estão bem compilados os principais ensinamentos atribuídos a Hermes Trismegistus, o sol central do esoterismo, registradas em obras como a Tábua de Esmeraldas, o Poimandres, o Asclepios e a Minerva Mundi ou Corée Cosmou. A gente já falou aqui no canal sobre o Hermes Trismegistus, tem um vídeo só sobre ele aqui. Inclusive, no primeiro capítulo do Caibalion, a filosofia hermética,
Hermes é referenciado como o mensageiro dos deuses, tendo vivido no Antigo Egito em uma de suas primeiras dinastias, quando a atual raça humana ainda estava em sua infância. O Caibalion resume a filosofia hermética em 7 princípios básicos, que conectam os universos esotéricos de diferentes momentos da humanidade, unindo antigos preceitos esotéricos e organizando-os. Abre aspas. Os princípios da verdade são 7. Aqueles que os conhecem perfeitamente possuem a chave mágica com a qual todas as portas do templo podem ser abertas completamente. Seguindo ao longo dos capítulos, mergulhamos em algumas informações que, se não interpretadas à luz dos simbolismos e desapegados dos dogmas religiosos, pode causar um impacto permanente e ser entendida de forma errada. Então, quais são os 7 princípios herméticos do Caibalion? O primeiro princípio diz que o todo é mente, o universo é mental, e esse é o princípio do mentalismo. Por este princípio, inferimos que o universo é um palco montado dentro da mente do Criador. O segundo princípio é o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima. Em suma, por esse princípio, percebemos que os planos mental, espiritual e material são análogos e interligados. Quando nos movemos em um plano, reflete nos demais. Se pudermos manipular um plano para refletir com controle sobre todos os outros por similaridade, temos a magia hermética, que era a real intenção dos alquimistas. A famosa pedra filosofal era a capacidade de observar e abstrair da lei, também amparado pelo princípio da polaridade, que é a base da alquimia mental, que se reflete como a alquimia emocional. E o princípio da polaridade diz o seguinte: tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa, os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. O sustentáculo do princípio da polaridade se apresenta como o princípio do ritmo, que garante que tudo no universo oscila no movimento ritmado entre os polos. Abre aspas para o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. O ritmo é a compensação. Com isso, tenhamos em mente que todos os excessos vão cobrar uma consequência de igual medida. Aqui vemos uma paridade com os ensinamentos budistas de valorizar o equilíbrio do caminho do meio. Um desdobramento do princípio da polaridade é o princípio do gênero, que diz o seguinte, abre aspas, o gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. O gênero manifesta-se em todos os planos da criação. O gênero é o elemento fecundador da vida em todos os planos. Alguns princípios herméticos são também afinados a descobertas científicas irrefutáveis. 2 exemplos disso residem nos princípios da vibração e da causa e efeito. O princípio da vibração afirma que, abre aspas, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. De certa forma, Hermes teria há mais de 4.000 anos o conhecimento sobre uma espécie de generalização da teoria das cordas que a ciência se debruça atualmente. Segundo Caibalion, as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração, e isso é algo que já permeia outras doutrinas, como o espiritismo, por exemplo. Tá? O espiritismo traz algo dessa natureza das vibrações para explicar os diferentes níveis de matéria. Tanto que cada um de nós possui um nome interno e único, que é a frequência em que vibramos entre as frequências mínimas, próximas de zero, e as que tendem a infinito. Essa identidade seria uma espécie de endereço vibratório. Já o princípio da causa e efeito pode ser visto como uma generalização da terceira lei de Newton, da ação e reação. E o princípio da causa e efeito diz o seguinte: toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei ainda não conhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. E por esse princípio que Hermes nos ensina que os planos superiores dominam os planos inferiores. E neste preceito está condensado o tesouro do conhecimento hermético, que em muitas tradições é conhecido como a lei do karma. Estes são os 7 princípios de Hermes que precisam de um tempo de reflexão e abstração para serem assimilados. Hans-Dieter Leuenberger, em seu livro História do Esoterismo Mundial, nos diz que as leis herméticas de Hermes Trismegistus podem ser sintetizadas em 4 princípios fundamentais. Primeiro, tudo o que acontece no âmbito superior tem seu correspondente também nos âmbitos inferiores.
O que acontece na esfera mais elevada influencia a esfera inferior e, ao contrário, tudo o que acontece na esfera inferior é um reflexo daquilo que existe no superior. Resumindo, esse princípio é citado como em cima como embaixo. Segundo, tudo no mundo é polar. Isso significa que tudo o que existe se apresenta de duas formas. Tudo se acha disponível em dois polos que estão em tensão mútua, com masculino e feminino, positivo e negativo, visível e invisível e assim por diante. Terceiro, entre esses acontecimentos repletos de tensão representados por polos diferentes, existe um fluxo mútuo de forças que faz surgir algo novo, ou seja, uma terceira coisa que, junto com os dois primeiros polos, forma uma nova unidade. Essa unidade se torna então polo de tensão. Quando, por exemplo, um homem e uma mulher geram um filho, aparece uma nova unidade familiar que pode se desenvolver também em outra família se viverem em sua comunidade. Duas comunidades podem ser o ponto de partida para uma cidade, e assim por diante. O exemplo pode ser ampliado até chegarmos a toda a humanidade. Quarto e último, tudo no cosmos é cíclico, rítmico e está sujeito à lei do equilíbrio ou da compensação. São exemplos o batimento cardíaco, a respiração ou a lei da gravidade no universo que faz com que os astros percorram órbitas exatamente calculáveis e que, ao longo dos milênios, se enquadraram tão bem que surgiu uma organização perfeitamente reconhecível. Se não houvesse esse equilíbrio, o cosmos há muito teria saído dos eixos e teria sido destruído. A toda atividade corresponde um momento de pausa. A expansão e a contração do coração formam a batida cardíaca. A inspiração e a expiração constituem uma respiração. E tudo isso acontece numa certa harmonia, caso contrário, nem poderia funcionar. Esses quatro princípios, que são os resumos dos princípios herméticos feitos pelo Hans-Dieter Lemberger, estão colocados nesse livro aí, ó, História do Esoterismo Mundial, da Atlântida aos Dias Atuais, que eu sempre indico por aqui e sempre falo que o link está colocado na descrição. Mas agora eu quero comentar algumas coisas que estão lá dentro do Kybalion, que são alguns ensinamentos que estão lá. Afinal de contas, eu quero te contar o que está escrito nesse livro. Primeiro, o que é a realidade segundo o Kybalion? Um dos grandes problemas do Kybalion é sua densidade dos conceitos condensados em poucas páginas. Um desses pontos complexos surge com o conceito de realidade. Abre aspas. Sob as aparências do universo, do tempo, do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. E não melhora nas próximas linhas. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações, sempre houve uma realidade substancial. Esta é a lei. Nesses trechos, devemos ter em mente que a substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores. A essência, a realidade essencial. A coisa em si mesma. E nós, pelo uso do contraste para percebermos o universo, não conseguimos observar algo que não seja transitório. Mas devemos lembrar que aquilo que é verdade não deixará de sê-lo, pois o que deixa de ser verdade nunca foi. A realidade, segundo Kybalion, seria então o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente, afinal. Ou seja, a realidade vive apenas no presente, pois nada é real, mas que, pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada é permanente, tudo se transforma. Dessa forma, a realidade substancial é nada menos que o todo, aquele que excede todos os nomes e todos os termos. Os conceitos de religião, teologia, filosofia e metafísica dentro do Kybalion. Antes de enumerar as verdades conexas e aceitas acerca do todo, que a gente mencionou antes, o Kybalion nos oferece uma diferenciação de 4 conceitos que parecem entremeados, mas que são diferenciados pelos conceitos da realidade. O primeiro conceito da religião. A religião é apenas uma realização institucional da existência do todo, e sua realização para com ele sendo apenas uma simbologia que te aproxima de Deus. A filosofia é uma investigação de acordo com o conhecimento das coisas conhecíveis e concebíveis, indo além dos símbolos. Ambos os conceitos possuem seu princípio na realidade, mas sendo excludentes, pois existem simbolismos religiosos inerentes a necessidades filosóficas. Os outros dois conceitos são a teologia, que representa o esforço do homem em atribuir personalidade ao todo, teorias a respeito de seus negócios, planos, desejos e vontades e essas apropriações de tudo isso para o ofício dos mediadores entre o todo e o povo. E o conceito da metafísica, que é a investigação das regiões
incognoscíveis e inconcebíveis e além dos seus limites, com a mesma tendência da teologia. Ambos seriam apoios para a mente do homem pelo princípio fora da realidade. Tá vendo como as coisas no Caibalion são densas? É um livro muito denso, que demanda muita reflexão. Vamos continuar. Agora eu quero explicar para vocês o que é o todo. Então aqui eu tenho uma página escaneada do Caibalion, né, do capítulo 4, que fala sobre o todo. Vou abrir uma aspas aqui que eu acho bem interessante. Sob as aparências do universo, do tempo e do espaço e da mobilidade está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental, que é o que a gente estava comentando antes. No capítulo 4 está registrado que a natureza íntima do todo é incognoscível, pois seria esforço infantil da mente finita compreender o segredo do infinito. Na essência, o todo é incognoscível. A limitação da mente humana, porém, não impede que partes do todo sejam percebidas ao longo da vida. O politeísmo, por exemplo, é uma forma de lidar com as partes do todo que a nossa razão é capaz de perceber. Cada um dos deuses de um panteão politeísta seria uma interpretação para as formas da lei do todo que conseguimos assimilar. Para muitos, o todo é o que chamamos de Deus e o universo não passa de formas mentais desse todo. O Caibalion nos oferece aquilo que chama de verdades conexas aceitas acerca do todo, onde ele nos diz sobre a onisciência, a onipotência e a onipresença do todo, sua imutabilidade. Dessa forma, tudo que é finito, passageiro, mutável e condicional não pode ser o todo. Ou seja, o todo vai além do conceito religioso de Deus que nós temos. Tá? Ele vai muito além. É algo que a gente não consegue dimensionar. Então, cada vez que a gente tenta trazer Deus para uma forma que a gente consiga descrever, isso já não pode ser o todo mais. Por quê? Porque a gente não consegue absorver o todo. A gente não consegue descrevê-lo. Outro conceito interessante aparece no capítulo 5, que fala do universo mental. Abre aspas. O universo é mental. Ele está dentro da mente do todo. Pelo primeiro princípio hermético, o princípio do mentalismo, podemos inferir que o universo foi criado mentalmente pelo todo, da mesma maneira que nós criamos as nossas imagens mentais. O universo é uma criação mental do todo e a matéria não é nada além de força mental coagulada e, segundo Hermes, o universo é um palco montado dentro da mente do Criador. Todos os planos, mais densos ou mais leves, são formas mentais do todo. Mas o universo não é o todo, muito menos foi criado de sua parte ou substância, pois o todo não pode ser dividido ou diminuído. A mente infinita do todo, porém, é a fonte de todos os universos, sempre manifestado pelo princípio de gênero, um desdobramento do princípio da polaridade, sendo o gênero o elemento fecundador da vida em todos os planos. A transmutação hermética. Os antigos hermetistas possuíam conhecimentos internos e externos, estes externos sendo o único possuído pelos cientistas modernos. A transmutação mental era um desses conhecimentos secretos. O Caibalion ainda nos diz que a mente, tão bem como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. Partindo do primeiro princípio hermético, se o universo é mental na sua natureza, ou seja, a realidade objetiva do universo é mente, a transmutação mental pode ser considerada como a arte de mudar as condições do universo, nas divisões de matéria, força e mente, ou seja, plano material, espiritual e mental. A ideia básica seria que a transformação que começa na mente reflete nos demais planos, pois o poder que rege o universo é puramente mental. Não se trata de materialismo ou utilitarismo. No fim do livro, ainda temos uma técnica de transmutação mental que, bem trabalhada, pode trazer resultados impressionantes. E aí, gostou do nosso vídeo sobre o Caibalion? Foi uma passagem assim por cima do que está escrito lá dentro de mais importante, tá? Eu vou aos poucos dissecando capítulo por capítulo desse livro aqui no canal, né, ao longo dos meus estudos, tá? Alguns artigos já podem ser encontrados no nosso site, eu vou deixar linkados na descrição para vocês. E se você gostou do nosso vídeo, então eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Curtindo esse vídeo, compartilhando, compartilhe em todos os seus grupos de WhatsApp, se inscreva no nosso canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está colocada aí. E se você decidir comprar alguns dos livros indicados, use o nosso link de afiliado na descrição. Por quê? Isso nos ajuda a continuar o trabalho por aqui, sendo um apoio muito grande para nós. Tá bom? Então era isso que eu queria passar para vocês sobre o Caibalion hoje. Ficou um vídeo um pouco mais longo que o normal, tá? Mas o Caibalion tem disso, ele é profundo e precisa desse desenvolvimento.
aos poucos eu vou começar a aprofundar um pouco mais nos ensinamentos desse livro, tá bom? Então era isso. Abraços e até a próxima.